Valeu, galerinha, vocês geração compulsora de qualquer lugar do Brasil que me acompanha aí pelas redes sociais, olha só. Se liga só na super dica de Direito Constitucional do melhor professor de Direito Constitucional do Brasil, professor Caldas Neto. É com você, garoto. Valeu! Olá, meus amigos, estamos de volta. Não esqueça, curte o nosso vídeo aí e se inscreve no nosso canal. Vamos de dica? Dica de Direito Constitucional. Sigilo da comunicação telefônica. Esse sigilo está guardado pelo manto constitucional da intimidade. Cuidado, mas não é absoluto. O próprio texto constitucional excepcionou tal proteção ao dispor que poderá haver a quebra de sigilo por ordem judicial nos casos em que a lei admitir para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal. Artigo 5º, inciso 12 da nossa Carta Maior. Cuidado! Eu não posso confundir o sigilo de comunicação telefônica com o sigilo de dados telefônicos. O sigilo da comunicação telefônica, nós temos uma situação onde nós temos uma conversa telefônica entre A e B, por exemplo, que não poderá ser ouvida por C, uma terceira pessoa não autorizada. Na segunda situação, que são dos dados, nós temos um registro telefônico. Como eu posso dar um exemplo aqui, uma conta telefônica detalhada, em que eu vou visualizar, olha aí, ó, eu vou visualizar os números para os quais foram feitas chamadas, os horários, o tempo de duração da conversa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sigilo da comunicação telefônica tem uma proteção mais abrangente do que o sigilo dos dados telefônicos. Olha que legal. De maneira que só poderá ser quebrado se preenchidos 3 exigências. Quais são as 3 exigências que eu tenho que saber para a prova? Primeiro, a existência de uma lei que regulamente as hipóteses e na forma da interceptação, que isso é chamado de reserva legal qualificada, já que a gente está falando aqui de uma norma de eficácia limitada. Segunda exigência, uma ordem judicial específica. Terceira exigência, uma investigação criminal ou uma instrução processual penal. Nós temos a Lei 9296 de 96, que regulamentou o dispositivo e estabeleceu que a quebra de sigilo só poderá ser feita quando houver indícios de autoria ou participação em crimes puníveis com pena de reclusão. É preciso, individualizar quem sofrerá a quebra de sigilo. O prazo é de 15 dias, claro que admite-se prorrogação, mas lembre-se, tem que ter uma autorização judicial, tem que ter uma ordem judicial fundamentada sob pena de nulidade. Como a gente está tratando de uma norma de eficácia limitada, cuidado, eu quero deixar bem claro, norma de eficácia limitada é em relação ao sigilo da comunicação telefônica. Eu não estou falando dos dados, eu não estou falando da correspondência, tá? Eu não estou falando da comunicação telegráfica. Cuidado com isso. A quebra de sigilo da comunicação telefônica só poderá ser feita nas hipóteses da lei. De modo, olha a questão de prova, que foram declaradas provas ilícitas todas as que foram produzidas antes da Lei 9296 de 96. Cuidado, mesmo que tivesse uma ordem judicial, mesmo que tivesse, teriam que ser retirados os autos. É questão de prova isso aí, tá? Então, cuidado. Além da reserva legal, nós estamos falando aqui também da reserva de jurisdição, reservado ao Poder Judiciário, de maneira que somente a autoridade judicial competente pode promover a quebra de sigilo de comunicação telefônica. Uma autoridade policial não pode, o Ministério Público não pode, uma CPI não tem legitimidade para autorizar a quebra de sigilo. Beleza? Abre um OBS aí, tá? A interceptação de conversa telefônica tem o objetivo de produzir prova para ser utilizada numa investigação criminal ou numa instrução processual penal. Essa é a observação. Então, qual é a conclusão? Não se admite quebra de sigilo de comunicação telefônica para instrução de processo civil, instrução de processo trabalhista, instrução de processo administrativo, apenas para investigação criminal ou instrução processual penal. Mas cuidado!
Cuidado! O próprio Supremo já admitiu a utilização de interceptação telefônica legitimamente produzida na modalidade prova emprestada a outros processos criminais, ainda que as condutas sejam puníveis com detenção. Isso tem um HC que é 83515. Como também permitiu em processos administrativos disciplinares ou fiscais, mandato de segurança 28774. Beleza? A doutrina, vale a pena dizer, que também distingue a interceptação telefônica da gravação telefônica da interceptação ambiental. Na interceptação telefônica, nós temos a captação de um diálogo entre duas pessoas por uma terceira pessoa não autorizada por elas. Na gravação telefônica, um dos interlocutores faz a gravação, mas sem o consentimento do outro. É feita pelo próprio interlocutor. Na interceptação ambiental, é feita no próprio. A captação do diálogo, da conversa, é realizada no próprio local. Tá certo? No próprio local em que se realiza, sem o consentimento de pelo menos um dos interlocutores. Essa distinção é relevante? Claro que é, para que você possa compreender a jurisprudência do STF, cobradíssima em prova de concurso, beleza? Cuidado. A interceptação telefônica, mais uma vez, só poderá ser feita mediante uma ordem judicial e nos casos estabelecidos por lei. A gravação clandestina será considerada prova lícita desde que não utilizada exclusivamente com o objetivo de incriminar um dos interlocutores, de maneira a instigá-lo a praticar o ato ilícito. O interlocutor, fica claro isso aí, ó, o interlocutor tem o direito de gravar a sua própria conversa, tendo ou não consentimento da outra parte. É um direito que eu tenho. Agora, é claro que a gente tem que prestar bastante atenção no que a prova diz. Vamos lá. A reserva legal específica de exigência de sigilo, ela sempre deve ser respeitada. Me dá um exemplo aí. Regra geral, não é razoável gravar a conversa com um padre. Você está se confessando, eu quero gravar. Espera ainda. A conversa com o advogado, a conversa com o médico, não é razoável. Beleza? Agora, por último, a gente vai falar das interceptações ambientais para terminar. Devem ser consideradas lícitas quando não violarem a expectativa, tô gago, a expectativa de privacidade. Então, a captação de diálogos em locais públicos ou abertos ao público, vias públicas, estabelecimentos comerciais, áreas comuns de prédios residenciais, não viola o direito à privacidade. Agora, se a captação se der em local privado, aí haverá a ilicitude da prova. Beleza? Até a nossa próxima dica. Fui!